E aí, galera? Que bom ter vocês por aqui no nosso espaço de autoconhecimento. Já parou para pensar que às vezes quanto mais a gente corre atrás, mais a pessoa parece se afastar? Ah, a vida tem dessas, né? Mas e se eu te disser que existe um segredo, um verdadeiro diamante escondido nas profundezas da mente masculina que pouquíssimas mulheres conhecem? Um segredinho capaz de virar o jogo, fazendo aquele homem que parecia tão distante ou até desinteressado se ligar em você de uma forma que ele nem imaginava ser possível? O que a gente vai desvendar hoje vai dar um nó na sua cabeça e mudar de vez o jeito como você se enxerga e como se relaciona com o universo masculino. Esquece aquelas diquinhas de revista ou joguinhos de sedução. Estamos falando de algo que vai bem mais fundo, que toca na essência do que significa ser homem, lá no seu cantinho mais vulnerável. E se você curtir a nossa conversa, não hesite. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos nesse oceano de sabedoria. Carl Jung, aquele sábio da psicanálise, vasculhou o inconsciente humano e desvendou uma verdade e tanto. Todo homem guarda uma cicatriz antiga, uma espécie de ferida primordial lá no fundo da sua psique. E acredite ou não, se você souber tocar essa ferida com o jeitinho certo, algo mágico acontece. De repente, ele sente um puxão, uma necessidade quase incontrolável de mostrar o seu valor, de provar que é capaz. E é exatamente isso que vou te ensinar a fazer hoje. Pensa comigo. E se você pudesse acender, naquele homem que não sai da sua cabeça, uma paixão tão intensa que ele simplesmente não conseguiria mais viver sem você? Tipo, ele pensando em você o dia todo, mandando mensagem, querendo a sua presença, o seu tempo, a sua atenção. Que sonho! O que estou prestes a te soprar não é nenhum passe de mágica ou um truque barato. É um saber que vem de longe, que fala sobre a alma masculina de verdade, sobre o que realmente move um homem, para além do que a razão consegue entender. É sobre como acessar aqueles escaninhos mais guardados do ego masculino, não para machucá-lo, Deus me livre, mas para acordar nele o guerreiro, o guardião, o amante dedicado, aquele que anseia por mostrar sua força para a mulher que admira. É que muita gente boa por aí acaba se perdendo, jogando anos fora tentando fisgar ou trazer de volta um homem. E sabe o que acontece? Usam as estratégias erradas, dão o sangue, todo o amor, toda a dedicação. E em troca, recebem o quê? Migalhas. E por que isso? Simplesmente porque estão dando de ombros para como o cérebro masculino realmente funciona. A ciência, que não mente, bateu o martelo. O cérebro do homem é programado para dar valor ao que exige um esforço, ao que se mostra um desafio para a sua identidade. Quando essa ficha cai de verdade, você ganha nas mãos o poder de virar a chave e mudar tudo. O que você vai aprender hoje é um conhecimento que as mulheres mais arrebatadoras da história, tipo Cleópatra, Marilyn Monroe, já traziam. Na veia, intuitivamente, elas entendiam essa sacada sobre o ego masculino. Então, se prepara, porque depois desta conversa, seu jeito de ver os relacionamentos nunca mais será o mesmo. A forma como você interage com eles vai mudar para sempre. E aquele cara, aquele que não sai da sua mente, ele nunca mais será o mesmo depois que você aplicar o que vem por aí. Antes de a gente continuar essa viagem, quero que você faça um trato comigo, agora mesmo. No campo dos comentários, escreva a palavra despertar. Não é só um clique, não é só uma palavra. É um grito para o universo, uma declaração de que você está pronta para abrir os olhos para um novo nível de entendimento sobre a mente masculina. Faz isso agora, digita despertar lá embaixo e cola aqui comigo, com a atenção redobrada, porque o que vem é um portal de verdade para a sua vida amorosa. Essa jornada, que estou prestes a dividir com você, começou há mais de 100 anos, quando Jung, depois de dar um até logo ao seu mestre Freud, mergulhou de cabeça nos abismos do inconsciente coletivo. Ele topou com algo que ia além do ego, aquela parte consciente da gente. Descobriu uma estrutura muito mais complexa,
uma espécie de maestro que rege nossos desejos mais profundos. Para a gente entender como tocar o ego de um homem de um jeito que acenda o amor dele, precisamos primeiro sacar o que Jung chamou de sombra. Aquela parte que o homem esconde até dele mesmo. A parte que treme de medo de não ser bom o suficiente, de não ser valorizado, de ser esquecido. Já notou como alguns caras parecem uma rocha por fora, mas por dentro guardam um punhado de inseguranças? Essa é a dança da psique masculina que Jung desenhou. E é nesse vai e vem que mora o poder de acender uma paixão avassaladora. Deixa eu te contar um caso. Uma moça, a Mariana, era cliente minha e estava caidinha por um homem que nem olhava para ela. Ela se virava do avesso, estava sempre por perto, sempre um dengo, pronta para tudo. E quanto mais ela se doava, menos ele dava bola. Parecia uma peça de teatro cruel do destino, não parecia? Quando a Mariana veio até mim, com o coração em pedaços, eu joguei o segredo na mesa. O mesmo que estou dividindo com você agora. Expliquei a ela que o cérebro masculino, segundo a neurociência, dá um show de dopamina, o tal neurotransmissor, do prazer, quando encontra um desafio. Quando a coisa é fácil demais, o cérebro dele, por mais que a gente ache injusto, simplesmente não dá valor. Mas olha lá, não estou falando de joguinhos bobos ou de passar a perna em ninguém. A conversa aqui é sobre entender a natureza do que Jung chamou de masculino sagrado, aquela energia que move o homem a provar seu valor, a conquistar, a saltar obstáculos. A primeira coisa que mostrei a Mariana foi o conceito junguiano de anima, a força feminina que habita em cada homem. Ela tem um papel fundamental em como ele se conecta com as mulheres. Quando um homem projeta a ânima em uma mulher, ele a coloca num pedestal, quase uma deusa em sua mente. Essa é a raiz de um amor que pega, daquela paixão que arrasta. E como fazer ele te enxergar assim? É aqui que a gente entra na ideia de ferir o ego, mas de um jeito que transforma, que eleva. Não é para humilhar, nem para ser cruel, jamais. É sobre tocar naquele ponto sensível que o faz querer provar o seu valor para si mesmo e, por tabela, para você. Jung descobriu que quando um homem é levemente cutucado por uma mulher que ele respeita, quando a sua capacidade é posta em xeque de forma sutil, algo mágico explode na mente dele. Ele entra numa espécie de hipnose do coração, onde conquistar o amor e a admiração dela virá a coisa mais importante do mundo. Vou te entregar 3 chaves antigas sobre como ligar esse interruptor na mente masculina, 3 segredos que mudaram a vida amorosa da Mariana e de muitas outras mulheres que usaram esse conhecimento. O primeiro segredo é o que chamo de espelho da alma. Jung falava que o homem busca ver a melhor versão de si refletida nos olhos da mulher que ama. Quando você mostra a um homem que enxerga o potencial dele, mas que esse potencial ainda está lá, esperando para ser liberado, você cria uma tensão sagrada dentro dele. Ele vai querer te provar, e provar a si mesmo, que ele pode ser aquele homem que você vislumbrou. Não estou falando de jogar na cara os defeitos, nada disso. É algo muito mais delicado e poderoso. É mostrar que você confia nele lá no fundo, mas que sabe que ele é capaz de mais. É aquele olhar que diz, sei quem você pode se tornar, em vez de um simples, aceito você como você é. Essa diferença, sutil como um sussurro, é o que vira o jogo. Isso machuca o ego só o suficiente para acender a chama do desejo dele de provar o seu valor para você. Um estudo recente da neurociência confirmou: quando um homem se sente desafiado, de forma positiva, por uma mulher que admira, o cérebro dele não só libera dopamina, mas também vasopressina, um hormônio ligado à formação de laços e à fidelidade. É química do amor e devoção agindo. Lembre-se, o ego masculino precisa de um quê de desafio. Quando você oferece mas embalado em admiração genuína, você cria uma tempestade perfeita na cabeça dele.
O segundo segredo é o paradoxo da presença. A neurociência mostra que o cérebro masculino é fissurado pelo que é incerto, não pelo que é garantido. Por isso, o jogo de azar vicia. A recompensa imprevisível faz o cérebro bombear mais dopamina do que uma vitória certa. Se você está sempre ali, sempre presente, sempre entregando seu amor sem pedir nada, o cérebro dele, por mais que a gente torça o nariz, começa a diminuir a produção de dopamina. Quando você está por perto, você vira arroz com feijão, garantida. E sinto dizer, o que é garantido raramente é supervalorizado no nível mais primitivo do cérebro. O paradoxo da presença te ensina a ser como a lua, presente, mas em fases. Visível, mas com seus mistérios. Acessível, mas não totalmente conquistável. Não é para ser falsa ou bancara difícil. É para honrar a sua vida, os seus segredos, a sua própria jornada. Quando você faz isso, você toca o ego dele de uma forma que o faz querer provar que merece você por inteiro. E, finalmente, o terceiro e mais potente segredo, o que Jung chamaria de confronto com a sombra. Todo homem tem medos que esconde no fundo do armário. Medo de não ser respeitado, de não ser bom o bastante, de ser deixado de lado. Quando você, com empatia e sabedoria, toca nesses medos, não para explorar, mas para dar a ele a chance de superá-los, você cria uma conexão que vai muito além da atração ou da compatibilidade. Essa é a forma mais profunda de ferir o ego, aquela que cura. É como se você dissesse, sem usar palavras: eu vejo suas sombras, seus medos, seus lados mais escuros, e mesmo assim, escolho ver a luz em você. Isso é um poder que poucas mulheres dominam. Voltando a Mariana, quando ela começou a aplicar esses 3 segredos, a transformação foi um estouro. O cara que mal anotava começou a persegui-la. As mensagens que antes demoravam dias para serem respondidas, agora chegavam em minutos. Ele quis mostrar seu valor a ela de todas as formas. Em menos de 3 meses, estava de 4 por ela. E o melhor, não era um amor raso, de joguinhos. Era um amor profundo, porque Mariana o ajudou a encarar os próprios fantasmas e a crescer. Como homem, esse é o poder da psicologia junguiana no amor. O poder de entender o labirinto da alma masculina, um poder que agora está nas suas mãos. Chegamos ao coração desse conhecimento. Vou te dar o mapa da mina, com exemplos práticos de como usar esses 3 segredos no seu dia a dia. Fica de olho, porque esta é a parte que muda tudo. Para o espelho da alma, você precisa, antes de mais nada, enxergar o homem de verdade. Ir além da máscara que ele usa, como Jung diria. Procure ver o seu verdadeiro eu, o potencial que ainda não desabrochou. Quando estiverem batendo um papo, jogue umas perguntas que o façam sonhar, não só sobre o que ele já fez. Tipo, o que você faria se soubesse que não há como falhar? Essa pergunta o conecta com o homem que ele quer ser. Aí, depois de ouvi-lo com atenção, com a alma, diga algo como: sabe o que vejo em você? Alguém capaz de muito mais do que já realizou. Tem algo nos seus olhos quando você fala sobre o sonho dele que mostra o homem extraordinário que você pode se tornar. Esse tipo de reflexo é como uma flecha certeira no alvo. Não é uma crítica, é um empurrão amigo. É mostrar que você enxerga a grandeza que ele nem se deu conta ainda. Isso cutuca o ego dele só o suficiente para acender o desejo de te provar o seu valor. Lembra da pesquisa? Desafios positivos e admiração ativam uma química cerebral de amor e devoção. O ego masculino precisa de uma dose de desafio. Agora, para viver o paradoxo da presença, entenda que não tem nada a ver com jogos sujos. É sobre valorizar sua própria jornada, seu próprio universo. Jung falava sobre individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é. Na prática, isso significa que, quando esse homem entrar na sua vida, ele não deve encontrar um vazio esperando por ele.
Ele deve topar com uma vida já pulsante, rica, onde ele terá que conquistar o seu lugar. Pare de responder às mensagens no ato, não para fazer joguinho, mas porque sua vida é cheia, vibrante. Cultive mistérios, paixões que ele não tem acesso total. Tenha seus hobbies, suas amizades, seus rituais. Quando ele perguntar, compartilhe com entusiasmo, mas sem querer que ele mergulhe de cabeça ou entenda tudo. Deixe um ar de mistério. O cérebro masculino. A neurociência mostra, se liga em mistérios que ainda não foram desvendados. Eles ocupam a mente e criam uma certa obsessão. Uma cliente minha, a Luísa, que era terapeuta holística, tinha o hábito de contar cada vírgula do dia dela para o cara que a interessava. Cada detalhe, cada insight. Aconselhei ela a virar a chave. Da próxima vez que ele perguntou sobre o dia dela, ela sorriu e disse: "Foi transformador. Tive algumas revelações profundas hoje. Talvez um dia eu te conte mais." Essa simples mudança gerou um efeito dominó. De repente, ele queria saber mais, tentar desvendar esse mistério. Ela não estava sendo falsa. Estava apenas protegendo seu espaço, sua magia. E, por fim, o terceiro e mais potente segredo: o confronto com a sombra. Esse é o nível mais profundo de ferir o ego masculino para acender um amor que pega. Jung acreditava que todo mundo tem uma sombra naquelas partes da gente que a gente esconde e nega. Para os homens, essa sombra muitas vezes guarda o medo de não ser respeitado, de não ser o suficiente, de ser abandonado. Uma das formas mais poderosas de ativar isso é através do que chamo de vulnerabilidade espelhada. É quando você, com uma coragem bonita, mostra sua própria vulnerabilidade primeiro, criando um porto seguro para que ele também possa se despir. Por exemplo, compartilhe um medo seu, uma insegurança, algo que te tira o sono, mas com uma calma sagrada. Tipo, sabe, às vezes eu morro de medo de não ser suficiente, mas estou aprendendo a acolher essa parte de mim também. Quando você faz isso, você está, sem querer, dizendo: aqui você pode ser humano, não precisa ser perfeito. Aí, quando ele um dia abrir a guarda e mostrar a vulnerabilidade dele, talvez falando de um projeto que deu errado, ou de um medo de rejeição, você tem a chance de tocar o ego dele de um jeito que transforma. Não o console na hora, dizendo que está tudo bem ou que não é para se preocupar. Em vez disso, olhe nos olhos dele e diga algo como: obrigada por dividir isso comigo. Eu vejo a sua luta, vejo a sua dor, e também vejo a sua força para encarar tudo isso. É isso que eu admiro em você. Não a sua perfeição, mas a sua coragem. O que você está fazendo é recusar-se a dar a ele um consolo vazio, e em vez disso, está honrando a batalha dele, a jornada dele. Você está, de certa forma, ferindo o ego dele por não deixá-lo se esconder atrás de uma falsa força, mas, ao mesmo tempo, está dando a ele algo muito mais valioso: o reconhecimento da sua força verdadeira, aquela que vem de encarar os próprios demônios. A ciência nos mostra que, quando nos sentimos vistos em nossa vulnerabilidade, o cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo. É o mesmo hormônio liberado entre mãe e filho, ou durante o ápice de um beijo. É um elo primordial, quase inquebrável. Para um homem, ser visto em sua verdade mais profunda por uma mulher que ele admira cria um laço que vai muito além do físico. Ele literalmente vicia na sensação de ser visto e valorizado por você. A Teresa, outra cliente minha, aplicou isso com um homem que era a cara da instabilidade, incapaz de um compromisso sério. Ele passou anos em relações rasas, nunca deixando ninguém chegar perto. Quando a Teresa abriu um espaço para ele encarar a sombra dele, o medo de ser deixado, a insegurança de não ser bom o suficiente, algo inacreditável aconteceu. Ele chorou nos braços dela. Um homem que nunca tinha mostrado uma lágrima. Ele encontrou ali um refúgio para as suas partes mais escondidas. 3 meses depois, ele a pediu em casamento. Não porque ela jogou ou manipulou,
mas porque ela ofereceu algo que nenhuma outra havia oferecido. Um espelho para a alma dele inteira, não só para as partes aceitáveis. Essa é a verdadeira sacada do que Jung descobriu sobre a mente masculina. O homem não quer só ser aplaudido pela sua força. Isso é superficial. Lá no fundo, ele quer ser visto por completo. Força e fraqueza, luz e sombra. E ainda assim, ser considerado digno. Quando você dá isso a um homem, você acende nele não só amor ou atração, mas uma devoção quase sagrada. Você se torna não apenas uma companheira, mas uma guia, uma espécie de sacerdotisa que o ajuda a unir todas as peças dele mesmo. O que estou dividindo com você vai muito além de um conjunto de táticas. É um caminho de mudança, tanto para você quanto para o homem que você quer perto. É um saber que toca o espaço sagrado entre o que é feminino e o que é masculino, aquela dança que Jung estudou tanto. Quando você usa esses princípios, não está só ferindo o ego masculino para despertar amor, está dando a ele a chance de crescer, de se sentir completo, de se curar. E nessa jornada, você também floresce. Pensa por um instante. Quantas vezes você apagou sua luz para não ofuscar um homem? Quantas vezes você guardou suas ideias, seus desejos, seu poder, com medo de que ele fosse embora? A ironia é que, fazendo isso, você provavelmente o afastou mesmo assim. O paradoxo que Jung revelou é que o masculino de verdade anseia pelo feminino em sua força máxima. Não um feminino diminuído, apagado, diluído, mas o feminino que arde, que tem mistério, que desafia. Aquele que reflete não só sua beleza, mas também sua inteligência, sua percepção, sua capacidade de ver além do óbvio. Quando você aprende a ferir o ego masculino desse jeito, sagrado, você não está só mudando como ele te enxerga. Está mudando como você se vê. Está retomando seu poder como mulher. Uma cliente minha, a Catarina, era uma executiva de peso que sempre diminuía suas conquistas perto do homem que a interessava. Ela morria de medo de intimidá-lo. Quando começou a aplicar esses princípios, ela não só conquistou o amor dele, como descobriu uma nova forma de viver seu próprio poder. Pela primeira vez ela me disse: "Sinto que não preciso escolher entre ser poderosa e ser amada. Posso ser as duas." Essa é a verdadeira revolução desse conhecimento. Não é só sobre conquistar um homem, mas sobre se reconectar consigo mesma, com a sua essência, com o seu fogo sagrado. E a verdade mais profunda é que quando você domina a arte de ferir o ego masculino dessa forma que transforma, você se torna irresistível. Não porque está bancando a difícil, mas porque está agindo de um lugar de autenticidade e poder genuínos. A neurociência confirma o que Jung já sentia. Homens são atraídos por mulheres que exalam confiança de verdade. Pesquisas mostram que os níveis de testosterona, aquele hormônio ligado ao desejo masculino, sobem quando um homem está perto de uma mulher que se respeita e sabe impor limites. Não é só psicologia, é biologia. É o corpo masculino respondendo ao seu poder feminino em nível hormonal. Então, como trazer todo esse conhecimento para a sua vida? Como transformar essa sabedoria em uma nova realidade? Comece de dentro para fora, pelo seu relacionamento consigo mesma. Antes de aplicar isso com um homem, use com seu próprio espelho. Olhe-se e veja seu potencial adormecido. Honre seus mistérios. Encare suas próprias sombras. Esse trabalho interno é o alicerce, porque você não pode oferecer a um homem aquilo que você mesma não se oferece primeiro. Depois, comece a observar como você interage com os homens ao seu redor. Não só os românticos, mas amigos, colegas, família. Você costuma ceder demais, concordar quando devia discordar, estar sempre à disposição, sempre querendo agradar. Comece a mudar esses padrões aos poucos. Não para manipular, mas para ser mais você. Para respeitar sua verdade, seus limites, sua intuição. Uma cliente minha, a Clara, começou simplesmente dizendo: "Não concordo", quando realmente não concordava.
em vez de sorrir e balançar a cabeça como de costume. Esse ato simples de ser autêntica mudou o jeito como os homens a viam. De repente, as opiniões dela eram procuradas, valorizadas, debatidas com respeito. Quando você se sentir pronta para usar esses princípios com o homem que deseja atrair ou reconquistar, comece devagar, sem atropelar. A sutileza é sua melhor amiga. Talvez comece com o paradoxo da presença. Cultive partes da sua vida que são só suas. Quando ele perguntar sobre seu dia, compartilhe com entusiasmo, mas deixe um gostinho de mistério. Foi um dia revelador. Descobri algo importante sobre mim mesma. Quando ele perguntar o quê, sorria e diga: é um processo que estou vivendo. Talvez um dia eu te conte mais. Não é para provocar, mas porque algumas jornadas são pessoais, sagradas, só suas. Em seguida, teste o espelho da alma. Quando ele te contar uma conquista ou um objetivo, não só elogie, desafie com carinho. Isso é incrível. E sabe o que vejo em você? Alguém capaz de ir ainda mais longe. Tem algo em você quando fala sobre isso que mostra um potencial extraordinário. E quando a confiança entre vocês estiver firme, abra espaço para o confronto com a sombra. Talvez compartilhando primeiro uma vulnerabilidade sua, uma dificuldade, um medo, abrindo assim a porta para que ele também possa se mostrar por completo. Quando você começar a ver os sinais de que ele está se apaixonando de verdade, lembre-se, este não é um poder para ser usado à toa ou de forma egoísta. É uma responsabilidade grande. O propósito de ferir o ego masculino dessa forma não é criar uma dependência doentia, mas ajudá-lo a crescer, a se sentir inteiro, a se tornar um homem mais completo. Jung dizia que o amor verdadeiro não é duas metades se completando, mas dois seres inteiros se encontrando. Quando você aplica esses princípios, não está só conquistando um homem, está ajudando-o a conquistar a si mesmo. E nesse processo, você também se liberta. Você se livra da necessidade de se diminuir, de esconder sua força, de ser menos do que você é só para ser amada. Você descobre que o amor de verdade não exige que você sacrifique a sua essência. Pelo contrário, ele floresce quando você está em seu poder total, na sua verdade plena, completamente viva. Essa é a revolução que Jung começou há mais de um século e que agora coloca em suas mãos. Uma revolução não só no amor, mas na consciência. Uma revolução que começa quando você entende que ferir o ego masculino, no sentido mais profundo e sagrado, é, na verdade, um ato de amor por ele e por você. E assim, minha querida, você tem agora um conhecimento que pouquíssimas mulheres possuem. Você tem o mapa para o labirinto da mente masculina, as chaves para acender não só o desejo, mas a devoção, o compromisso, um amor que transforma. Use essa sabedoria com discernimento, com empatia. Use-a não só para conquistar, mas para curar. Se este conhecimento te tocou profundamente, se você sente que finalmente entendeu por que algumas coisas não deram certo antes e o que precisa mudar, compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam dessa luz. Cada mulher que desperta para o seu poder verdadeiro ajuda a curar não só a sua própria vida, mas também o equilíbrio entre o masculino e o feminino no nosso mundo. Ah, e não perca o nosso próximo vídeo. Ele está aparecendo na tela agora. É só clicar no card para assistir.